Eu digamos que se eu fosse mensurar de hoje para o passado, eu era um gatinho amedrontado e hoje eu sou uma pessoa muito forte. Eu tinha muito medo de falar algumas coisas, de expor as minhas opiniões para as pessoas. E hoje eu faço isso sem nenhum medo, né? Estou me sentindo tão bem, tão leve. As coisas para mim hoje são tão mais leves. Assim, a gente aconteceu coisas esses dias que assim, em outros momentos eu teria ficado extremamente chateado, né? E foi como se nada tivesse acontecido. Ah, deixa para lá, vou continuar o que foi assim, eu saí da garagem, né? Aí a moto quebrou o cabo da embreagem. Aliás, quebrou o cabo do acelerador. Eu só fiz voltar, botei a moto na garagem de novo, peguei um Uber e fui trabalhar. Como se tivesse apenas sido nada, né? Em outro momento eu teria ficado muito chateado, tinha reclamado e passou como se nada tivesse acontecido. E outras coisas que vêm acontecendo nesse mesmo sentido, né? De não sentir o peso de coisas que acontecem, que não, supostamente não são boas, né? Mas que se tornaram leves. Sim. E essas sensações têm sido muito boas para mim, né? Outro dia a gente saiu e fomos num São João e pela primeira vez eu acho que eu tive um real sentimento de um quase choro de alegria. Eu nunca tinha sabido o que era um choro de alegria. Isso, aí eu segurei um pouquinho, porque tinha muita gente em volta, tinha meus familiares, e aí eu não queria que as pessoas me vissem, de certa forma, um pouco vulnerável, né? Sim. Mas, assim, tenho sentido mudanças maravilhosas, e isso é muito bom. Sobre a minha primeira experiência da consagração, para mim, foi mágico. Foi uma energia que eu nunca tinha sentido. Eu fiquei muito alegre, fiquei muito feliz em todo o processo. E mais uma vez lá, em alguns momentos, era como se eu tivesse saindo de mim mesmo. As minhas mãos começavam a esquentar, os pés, o corpo, em algum momento eu me via fora de mim, assim, não sei explicar o que aconteceu de fato, mas a sensação foi essa. E Como se estivesse fora da Terra? como se eu estivesse fora da Terra, exatamente. Foi uma experiência, assim, muito legal. E De estava lá, mesmo. de lá para cá, tenho vivido os dias muito bons. Tenho olhado muito mais para dentro de mim, na realidade, e tentado enxergar todas as pessoas como elas são, sem nenhum tipo de crítica, sem nenhum tipo de objeção, né? Isso para mim tem sido muito importante. E quero muito ter a oportunidade de voltar, de experimentar, vivenciar novas experiências, amadurecer dentro dessa comunidade, que eu acho que é importante. E eu tenho certeza que eu não sou mais a pessoa que era antes da primeira consagração. Eu me vejo bem diferente depois disso. É isso. Alô. Obrigado por serem, né, esse guia de luz, né, essa ferramenta, essa conduta, enfim. Estou muito feliz, de verdade. E Obrigado. a gente também, né? Com certeza. Cada pedaço de cada um que se encontra é um pedaço do outro que se encontra também, né? Então, a Verdade. sua alegria é a nossa alegria, né? Obrigado, de verdade. Foi muito especial, foi a minha segunda vez. Na primeira vez, né, algumas pessoas não saibam, mas a primeira vez, mesmo eu tendo tomado os 3 despachos, né,
eu fiquei muito no racional, eu fiquei muito ligado, olho aberto, toda hora olhando tudo, olhando as coisas. E eu acho que a vontade de querer ver algo e o racional muito grande não permitiu, na primeira vez, no mês passado, eu entrar num processo mesmo, na força, né? Porque eu fui sentir quando já estava terminando o trabalho, quando já encerrou o trabalho, foi que eu senti assim, uma necessidade de sentar, isso no trabalho passado. Quando foi esse trabalho agora, eu fui só, eu fui sem a Rosália, que é a minha companheira, fui sem o meu filho, que é o Ravi, que é esse que estava aqui, que no dia do primeiro trabalho eles foram. E até isso eu sinto que comprometeu, porque eu ficava preocupado de que o Ravi podia acordar, e se ele acordasse bem na hora que a gente estivesse lá na força, quem é que ia cuidar do menino? Aquela coisa de gente muito racional, muito cabeção. Então, isso atrapalhou de alguma maneira, vou dizer assim, de eu sentir o processo lá na hora. Porém, depois, no dia seguinte, eu amanheci assim, sensação de ressaca, assim, como se eu tivesse com muita ressaca, como se eu fosse adoecer, o corpo mole. Tanto que na segunda-feira eu não consegui trabalhar. E aí, dessa vez, foi tudo muito diferente, né? Porque, primeiro, eu cheguei no horário, eu escutei bem as instruções da Antônia, né? Do Davi e tudo, porque na primeira vez também eu já cheguei atrasado, não peguei bem as instruções. Muita coisa influenciou realmente para que o trabalho fosse, de fato, diferente, né? Nessa segunda vez. Então, eu fui só eu e o meu lençolzinho, né? Que eu não tirei do ombro. E esse lençol foi muito interessante, né? Teve alguns processos que até esse lençol ele falou comigo, né? Digamos assim. Então eu me permiti, né? Eu disse pronto, hoje sou eu com eu, não tem Rosália, não tem menino e eu hoje vou me entregar, né? Então assim perder o medo de sentir, mas nada como a experiência do dia 24. Veio o primeiro despacho e, coincidentemente, ou não, né, que não existe coincidência, quem estava servindo as mulheres era a Antônia, né? Mas quando chegou a minha vez, a Antônia me chamou. E a Antônia, né, serviu ali o chá. E aí eu pensei assim, diferente da primeira vez, que eu fiquei muito, não, eu tenho que aguentar aqui a primeira meia hora, porque alguém tinha dito que era bom aguentar a primeira meia hora. E aí eu olhei para a lua, aquela coisa toda. Dessa vez não, eu tomei e já procurei um cantinho para me deitar. Eu já tinha uma sensação assim de que eu queria me isolar, a sensação que eu tinha, não que eu quisesse não estar ali com as pessoas, mas era como se eu sentisse que para eu adentrar no meu processo eu tinha que me isolar. É tanto que eu teve um momento que eu botei botei o lençol no rosto. Mesmo assim, porque até a luz, quando alguém acendia a luz do banheiro, aquilo me tirava um pouco. E aí eu fiquei, né, naquele primeiro processo, do primeiro despacho ali, o Edmund estava pertinho de mim, lembro bem dele lá, a gente ficou um bom tempo ali atrás do fundão ali, né, onde tudo acontece. E aí, e aí eu fiquei assim, alguns momentos, quando passou uma senhora que eu não recordo bem, que ela estava passando por um processo bem desafiador, e eu fiquei ali assim, ela está pior do que eu. Será que eu tenho que ajudar? Será que eu tenho que ficar? E aí comecei a entrar nesse racional. Será que eu tenho que levantar para ajudar ela? Será que eu tenho que ficar aqui, encontrar o meu processo? Mas eu senti o chamado de ajudar, né? Foi na hora que a Vilma foi e pediu ajuda. Aí disse, não, realmente era para ajudar. E aí ajudei a senhora lá no processo dela. E aí fiquei por ali, mas aí no primeiro despacho eu ainda não entrei mesmo assim no processo, né? Aconteceu isso no caminho, que eu acredito que nada é por acaso, a gente ajudou essa senhora no processo dela. E aí veio o segundo despacho. Novamente a Antônia, né? O primeiro foi os três foi o Davi, né? Dessa vez, os dois despachos foram a Antônia. E aí a Antônia falou ali, eu lembro das palavras muito assim, soou para mim como um mantra, e até hoje eu trago isso, né? Que foi que a vida tem que ser leve, eu mereço uma vida leve, e ela pedia para falar aquilo, né? Então aquilo ali para mim já foi assim, quando eu tomei, eu já senti diferente, né? E aí eu fui me sentar na cadeira, no outro lado, assim, e aí começou a vir uma vontade de me deitar na cadeira, eu fui meio que ficando mole, né? E aí, nesse momento, eu já fui olhando para trás, já para ver se tinha alguma vaguinha lá no fundão, né? Se tinha alguma macazinha disponível lá.
Aí já fui calculando, aí eu vi que tinha um. Aí eu pensei assim, racionalmente, acho que não é bom demorar muito não, porque só tem um paninho lá e eu vou puxar logo ali, vou. E aí estava no meio de duas pessoas e como eu falei, a minha necessidade de ficar só mesmo era tamanha que eu tirei a macazinha do meio das duas pessoas e levei lá para o cantinho, que era mais perto do primeiro fogo. E aí senti aquela coisa assim, eita, agora vem limpeza, porque da primeira vez eu também não tinha feito limpeza, né? Não gosto da sensação, nunca gostei, sempre travava, né? Então, quando bebia álcool e tudo, para mim a pior coisa era provocar, né? Só que eu lembrei no começo da importância de você escutar o trabalho desde o começo, desde a hora que a Antônia começa a falar as coisas ali, né, para a importância do trabalho todo, né, que no primeiro eu cheguei atrasado e perdi muita coisa. Que ela dizia assim: agradeça pela limpeza, por você estar botando para fora. E foi a primeira vez na vida que eu fiz, eu vou dizer vomitei, porque assim, vomitei agradecendo, né? Quando eu vi, já estava o baldinho aqui, e aí também veio muito rápido. Foi uma coisa assim que veio, porque às vezes você fica tentando botar para fora e não vem, né? Mas eu só senti aquela coisa assim rápida, não tinha muito tempo, e aí já fui, fiz aquela limpeza. E aí, quando eu levantei a cabeça, o anjo Ariel aí, como o Edmo bem colocou, já estava lá juntamente com a Chaya também. Os dois já chegaram ali, já de prontidão, já me ajudaram, tudo. E aí, nesse momento, me deitei, me permiti realmente vivenciar, e aí comecei a entrar num processo que eu não sei quanto tempo durou, mas veio muita coisa de família, de dar valor ao tempo, de estar mais próximo dos meus pais. E voltei lá na minha infância, passei assim por tudo que eu vivenciei, das dificuldades e tudo. E aí eu fui sentindo aquele torpor no corpo de uma tal maneira que eu estava deitado de barriga para cima e comecei a agradecer por aquele relaxamento. Eu só me conectava não com a questão do morrer, mas para mim era assim, poxa vida, como eu sou grato por meu corpo estar tão relaxado, porque a sensação que eu tinha era que eu estava saindo do meu corpo e estava totalmente assim flutuando, né? Tanto que a minha cabeça ela desfaleceu assim pro lado assim, é como se eu não tivesse controle mais nem a minha cabeça, né? E aí aquele relaxamento na língua. E como eu já pratico meditação, eu procurava me conectar com isso, né? Que coisa boa, o meu corpo está relaxando, eu estou tão relaxado, estou tão descansado. E ao mesmo tempo vinham as mirações e os pensamentos e tudo. E eu lembro que estava rolando o mantra de Ganesha na hora, foi mesmo assim que pegou uma sequência, eu acho que de 3 vezes do mantra de Ganesha. E aí, por alguns instantes, se apresentou, acredito que Ganesh, que era um elefante, só que era um elefante bebê, era um elefante bebê, e brincando com a criança que era eu na minha infância. E aí, só que quando eu olhava para o elefante, era como se ele estivesse rindo, era um elefante assim, ele estava rindo, estava brincando, literalmente brincando, né? Com a minha criança. E aí aquilo para mim assim foi tão forte que eu sinto que na hora o meu racional meio que bloqueou a continuidade daquilo, sabe? Porque a Antônia até tinha falado que às vezes você fica, não, mas Ganesha vai aparecer, né? Aquela coisa. E mesmo escutando, eu senti que eu não continuei mais tempo naquilo porque eu fiquei, será que eu estou criando isso, né? Tipo assim, o meu racional, acho que é eu que estou criando isso. Assim, foi rápido, mas foi muito forte. E aí eu acho que eu fiquei um tempo, uns 40 minutos, não sei quanto tempo, assim, mesmo nesse torpor, nesse relaxamento, e vindo muita, muita, muita coisa mesmo. E aí nessa hora a história do paninho, porque eu tava com o lençol dobrado e era como se eu sentisse como se fosse a túnica de Jesus. E Olha, na hora me veio aquela passagem bíblica que diz assim que Jesus não tinha nem sequer onde reclinar a cabeça, né? Aí eu peguei o pano nessa hora e eu tava com o pano aqui na cabeça. Aí eu me vi assim, era como se eu Jesus dormia assim. Eu pensei assim, Jesus ele dormia no chão e talvez tinha só o paninho, que era a túnica dele, e ele botava aqui. Então eu tive essa conexão com Jesus, né? Porque passei muito tempo na igreja católica, depois passei pela igreja evangélica, passei pela Umbanda. Eu tenho uma vasta experiência assim nas religiões, né, até chegar realmente nesse espaço, né? E assim foi uma experiência mesmo que se eu fosse falar aqui ia tomar muito tempo aí e só agradecer mesmo assim por esse processo, né? Depois ficou reverberando muita coisa no trabalho. Não senti, por exemplo, a necessidade de tomar o terceiro.
Quando o Davi, Antônio, não lembro quem falou, quem quer mais dar, assim, era como se eu, não, para mim, o trabalho que eu tinha de fazer hoje já está feito. E aí o restante do trabalho eu fiquei bem consciente, mas muito assim, lembrando, né, da experiência e tudo. E é isso, pronto para o próximo. Tá, Rô? Porque, assim, eu não sei, eu creio que seja mais fácil quando a gente já sabe alguma coisa. Como eu não conheço tanto da espiritualidade, tem algumas coisas que ainda são difíceis, os processos, mas eu já estou entendendo algumas coisas, né? Às vezes, amiga, é melhor a gente não saber de nada do que a gente achar que sabe. Uhum, Porque aquilo que eu falei, às vezes quando a gente acha que sabe, a gente fecha o canal. Porque a gente uhum, acha que sabe. Eu acho que esse não saber é a entrega mesmo. É quando o milagre acontece. É quando a gente, tipo, é a quarta lei da constelação, né? Vocês lembram que eu falei isso uma vez? uhum. Que é a da entrega, a da rendição, né? Não sei se tu estava aqui nesse trabalho que teve de constelação, né? Porque nada novo Sim, entra sem que a gente se renda, né? uhum, E eu acho que tu tá é fazendo verdade. esse processo de uma maneira muito linda, né? Uhum, uhum. E eu sou muito grata a todos, a cada um, a cada uma.